Eu sou da época em que, em 2011, a gente fazia campanha de Google AdWords e as campanhas eram muito baratas, poucas marcas faziam parte, né, dessa estrutura de vendas online. Então eu chegava a patrocinar R$ 20 por mês e obter 3 mil no mesmo dia, 10 mil no mesmo dia. Então eu fiquei muitos anos trabalhando com Google AdWords. Não aprendi Google Ads dentro da faculdade, aprendi fora, fazendo cursos, mas eu aprendi como vender de forma publicitária uma marca, né? Fazer uma campanha para uma marca ou fazer para mim mesma. Só que as coisas mudaram depois da pandemia, o Google mudou, o Google AdWords, né? O Google Ads mudou, inclusive a forma, né, de se tratar, inclusive o logotipo. Então, eu quero mostrar para vocês a nova estrutura deles. Então, enquanto isso, curta, comente, se inscreva, deixe o seu like, porque é muito importante para esse canal. Então, pessoal, eu vou começar falando aqui que a gente tem um esquema de sempre entrar em contato com o suporte do Google para avaliar melhor a campanha, para avaliar melhor o orçamento. Então, a gente fez essa campanha com o suporte do Google. Então, fizemos várias reuniões e nessa reunião foi colocada aí uma nova campanha atual. Então, vou mostrar para vocês o passo a passo aqui e o que vocês têm que fazer para entender por que as suas campanhas de marketing não estão dando certo, por que você está gastando muito e o que você tem que fazer para resolver. Então, gente, a gente fez essa campanha aqui com o Google, né? Vocês estão vendo que ela foi pausada aqui em algum momento, eu vou explicar por quê. Então, dentro, né, você tem aí a sua conta, os seus dados e aqui do lado você tem, né, os insights, as recomendações, você vai preenchendo e otimizando tudo. Então, tudo a gente fez a primeira campanha com o suporte e com todas as orientações desse profissional lá de dentro da equipe deles. Então, é importante, né, dizer que eu já estava com a intuição gritando, dizendo que alguma coisa poderia dar errada. Então, nessa campanha, ela estava ativada ali em algum lugar e eu tive que desativá-la junto aí também com o suporte do Google. Então, vocês estão vendo, né? Todos os anúncios ali estão pausados. Aí vocês estão vendo aí o orçamento de R$ 70 por dia, que foi o orçamento acima, né, da concorrência. Como eu falei, no início eu fazia R$ 20, né? Hoje em dia não tem como mais fazer esse valor. Enfim, a gente teve um custo, né? Eu fui analisando ali o que estava acontecendo com os valores que estavam sendo gastos, as conversões, os leads que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como que chegaram pra gente. E essa é a parte mais importante desse vídeo, porque sem lead qualificado você não tem vendas, né? Então você está fazendo uma campanha para captar pessoas reais. Então, gente, ó, ele fez essa campanha com palavras-chave totalmente amplas, né? Com um custo muito alto para algumas e totalmente zeradas para outras, que vocês estão vendo aqui, campanhas patrocinadas, serviços digitais, empresas de marketing digital, ou seja, tudo de correspondência ampla, né? Ou seja, você tem aí
palavras que não têm cauda longa, ou seja, elas não são específicas. Então, conversando, a gente falou, olha, a gente quer atender público XYZ, da faixa etária XYZ, com a renda de XYZ. Mas ele colocou tudo de forma ampla. Tá, então eu tô mostrando aqui para vocês porque essas palavras não são relevantes para mim. Qualquer um faz isso, né? Até uma criança de 10 anos faz isso e vocês podem pegar e copiar, mas também não vai funcionar e você não vai gastar aqui, como eu falei, ó, vai gastar nada, porque ela é uma muito ampla, ou vai gastar muito em determinados termos. Então, vamos passar aqui por todas, rapidinho, porque, como eu falei, não é relevante. Essas palavras não fazem parte dos meus estudos de marketing, porque você tem que ser específico. Olha aqui, ó, essa palavra aqui, gastou, estratégia de marketing digital, gastou R$5. Isso aí, tá, gente? Ficou 2 dias no ar. CTR aqui, 26%. Então, o que me impressionou foi que foi feita uma propaganda de que nós conseguiríamos alcançar um público exatamente específico, com a renda alta, dentro dos estados que a gente tinha colocado, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com um público alto, classe alta. Mas aí vocês estão vendo o resultado dessa campanha. Gastou para um dia muito mais do que a gente esperava, para 2 dias muito mais do que a gente esperava, e não conseguiu atingir o resultado. Então, gente, aí eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela vários números em que nenhum correspondente aos estados que a gente falou, que eu acabei de falar, ou seja, 98, 49, 98, 62, tá? Muita gente lá do norte, totalmente fora da nossa campanha. E aí, olha só, a gente colocou a mensagem automática, a pessoa respondia e não prosseguia, muitas vezes, tá? Olá, quero contratação. Esse aqui chegou a querer contratar, depois ele desistiu quando ele recebeu o contrato. Colocou até o endereço dele, aqui ó, Maranhão, gente. Colocou aqui do lado, também a pessoa entrou em contato, a gente falou o que a gente queria, perguntou o que a pessoa queria, mas ela não falou nada. Vou mostrar para vocês uma sequência de leads que foram captados nessa campanha. Tá? Então, a maioria não retornou de volta, todos fora da localização, 51, 87, 41, 66. E tem um aqui que é o que deu o start para eu entender o que estava acontecendo. Então, quero que vocês fixem nessa mensagem. Olá, né? Nós colocamos aqui nossa mensagem automática. Bem-vindo ao Marketing Buzz Station. Como podemos te ajudar? E aí a pessoa respondeu: olá, bom dia. Nós colocamos aqui: olá, nos conte qual é o serviço que você gostaria. Logotipo, criação de site, social media, assessoria, comunicação. E aí ele colocou assim, gente, ó. Eu quero assistir vídeos e ganhar dinheiro, se é verdade mesmo. Como assim não é só assistir vídeos e ganhar dinheiro? Então isso é propaganda enganosa. Então o que aconteceu aqui, gente? Quando eu recebi essa mensagem, aí que me caiu a ficha. Todas essas pessoas que estavam vindo dessa campanha, elas queriam isso. Queriam ganhar dinheiro assistindo vídeos. Ou seja, elas não estavam procurando nenhum tipo dos nossos serviços. Elas vieram
de um sistema de inteligência artificial ligado ao nosso site na campanha. Exatamente, porque quando eu pausei essa campanha, automaticamente nós paramos de receber esses leads falsos que eu considerei como uma fraude. Então, o que acontece? Eu liguei imediatamente para o Google para esclarecer isso. Então, isso é muito sério, porque foi gasto aí uma média de R$ 500 com leads totalmente desqualificados, fora da nossa região, que não estavam interessados no nosso produto, estavam querendo assistir vídeos para ganhar dinheiro, que é algo que é falso, ou seja, algo que é ilegal no mercado. Então, eu entrei em contato com o Google para saber como resolver isso. Então, pessoal, vocês estão vendo aí que os DDDs, né, de Pernambuco, Rio Grande do Sul, esse último aqui, do Paraná, coisas que a gente não colocou na nossa campanha. E esse foi o mais preocupante, né? Então, eu cheguei a ligar para um contato para perguntar o que ele exatamente ele queria, para esclarecer. E aí ele me falou que a propaganda do site que ele clicou era para visualizar vídeos e ganhar dinheiro. E que quando ele clicava, ele ia direto para o nosso WhatsApp. Então eu esclareci diretamente com os leads essa questão. Vocês estão vendo que tem a mensagem aqui da pessoa falando o que ela veio buscar e eu liguei para um contato, tá? Então aí logo em seguida eu entrei em contato com o Google para esclarecer essa questão. Eu cheguei a gravar a gravação, eu cheguei a gravar a ligação completa. Então eu vou ver se eu vou colocar pelo menos algumas partes aqui para vocês no final. Então, eu solicitei suporte para isso, expliquei que estavam gastando valores muito altos, aqui ó, R$ 10, né, com palavras amplas e que não, o pior é que as pessoas não estavam interessadas no que eu estava vendendo e também com uma propaganda enganosa, né, com uma propaganda que não tinha absolutamente nada a ver com o que eu estava fazendo ali, ou seja, o meu site estava sendo usado por um site de inteligência artificial para enganar as pessoas. Eu entrei em contato por ligação, a moça foi muito grossa comigo, não me deu suporte. Eu agendei uma reunião online e eu consegui o suporte em 5 dias, tá? Então, o que adianta você pagar para obter esse tipo de contato? Um dinheiro totalmente jogado fora, tá? E isso eu nunca tinha visto antes na minha vida. Por isso é importante, tem muita gente aí falando que a inteligência artificial é ótima, que vai facilitar a vida da gente, quem não se preparar vai ficar para trás, mas não é isso que acontece, porque eu já trabalho com inteligência artificial desde 2011, só que as coisas eram às claras, eram limpas, a gente fazia publicidade limpa. E agora não é. Então isso fugiu totalmente do meu alcance, como especialista. Se eu sou especialista da área, sou profissional da comunicação, estou passando por isso, imagina uma pessoa leiga. Não vai saber nem resolver, não vai conseguir nem entender o que está acontecendo. Então, olha só, é R$ 45 de orçamento, 154 cliques, tá vendo? Então, os números aparecem, né? Eles são computados, só que são pessoas que não têm interesse na minha campanha, elas foram direcionadas de uma forma enganosa. Então, isso pode estar acontecendo com a sua campanha. Então, olha, eu gastei aí R$ 226 em 2 dias,
ficou quase um dia e meio, na verdade, online, porque eu demorei um pouco para entender de onde estava vindo esses leads e por que que as fotos das pessoas, de pessoas muito simples, às vezes numa roça, numa comunidade, né, como eu liguei para essa pessoa, ele morava dentro de uma comunidade no Maranhão, tá? Então, eu tô mostrando para vocês as palavras aí de modo amplo. Então aí, temos, você vê, 154 interações, 45 leads brutos, né? Você vê os cliques, você vê o custo, tem os números aqui, eu consigo mensurar. Só que esses dados são, como eu vou dizer, eles estão me enganando. Eu estou pagando para ser enganada. Estou pagando para que outro site fraudulento consiga captar pessoas para cometer crime e, e eu não estou conseguindo os clientes de verdade aqui nesse aspecto. Então, se eu ficar só na base da mensuração, eu vou achar que está dando tudo certo, porque tem lead, tem clique, tá gastando lá o orçamento. Lembrando que o Google, nessa época aqui, que foi no final do ano passado, que é novembro, né, de 2024, eu tô gravando esse vídeo um pouco atrasada, que você colocava R$ 1.200 de crédito e você ganhava mais R$ 1.200 de crédito. Então, essa era a campanha e aí vocês vão saber também o que aconteceu em relação a isso. Ou seja, me sobrou aqui R$ 974 de crédito e eu até cheguei a questionar e pedir o meu dinheiro, pedir a solicitação para pegar o meu dinheiro de volta pelo Google, mas eu deixei para lá, pelo desgaste mesmo. E realmente eu não sei o que aconteceria se eu pedisse esse valor que foi gasto com cliques falsos. Esses são os prints das reuniões que eu tive, foram 4 reuniões, mostrando que realmente isso que eu tô falando aconteceu. Não faria mais reunião com eles, porque eu tive que fazer a campanha sozinha depois. No início, eu queria ter aproveitado mais a expertise deles, porque era isso que a gente fazia antes, mas dessa vez não foi possível, então eu não indico. Eu indico que você utilize seus conhecimentos ou contrate um especialista. Então, essa primeira campanha, estou mostrando para vocês o que aconteceu. Então, aí você tem, né, essa parte de otimização que você tem que preencher. Então, foi tudo preenchido, as palavras foram negativadas. Então, na primeira campanha, a gente fez as palavras negativas, tava com as palavras amplas, né, muito genéricas. Na segunda campanha, eu já fiz diferente, já fiz de cauda longa, especificando. Então, eu tive retorno de contatos reais, mas nessa aqui eu não tive. Então, aqui é a chave para vocês começarem a perceber. Né, tem aí os dados da campanha, quanto gastou, o orçamento, né, o custo por clique, o CPC. Então, tem as palavras-chave aqui que eu já mostrei para vocês, que foram amplas. O crédito que eu vou falar no final do vídeo, de R$ 1.200 que o Google promete. E aí, essa parte aí que eu verifiquei, que tinha pesquisa do Google e pesquisa de parceiros. Então, vocês estão vendo aí que a pesquisa do Google foi 4,5% só. E de parceiros foi a grande parte do gasto aí da campanha. O tráfego veio de parceiros do Google, tá? Então, com o custo aí por clique determinado. Então, parceiros de pesquisa foi R$ 178, de R$ 225. 21%, né, o custo por clique aí do Google, da pesquisa do Google.
7 cliques que eles estão apontando aqui, muito irrisório para 2 dias e um gasto de mais de R$ 100 por dia. Então, aí também a gente fez, né, ele foi sugerido aí nessa parte pelo suporte do Google para negativar a palavra Kawaii e TikTok, ou seja, como eu estava apontando, que as pessoas, os leads que estavam chegando, queriam visualização de vídeo do Kawaii, e eu expliquei que nós não usamos o Kawaii de forma profissional para nossa marca, ele me sugeriu para negativar Kawaii e TikTok no campo ali da campanha, campo editável, que eu vou mostrar daqui a pouco, tirar colchetes e salvar. Isso pode, eu indico que você coloque também, né, nas suas campanhas, mas não foi o que resolveu o problema. O que resolveu o problema de verdade foi em outro campo que tem a ver aí com a pesquisa dos parceiros, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, isso de negativar Kawaii e TikTok foi um paliativo que não resolveu. E se você conhece alguém que está passando por algum problema no Google Ads, antes de começar a campanha, indique esse vídeo para essa pessoa. Se você conhece alguém que está perdendo dinheiro, que desanimou de fazer campanha Google Ads, também indique esse vídeo. Então, como resolver? Você vai lá em campanhas, você vai em status de campanha e aqui embaixo tem redes, rede de pesquisa e rede de display. Provavelmente a sua vai estar ativada. Então, você vai ter que desativar, você vai ter que deixar o campo em branco. Então, a sua provavelmente vai estar assim, ativada rede de pesquisa e rede de display. E isso vai fazer com que você gaste muito na sua campanha, porque vai direcionar para esses sites, esses parceiros de Kawaii, de TikTok, que muitas vezes estão promovendo coisas ilícitas. E aí você vai desativar, vai deixar branco aqui. E como ficou o crédito prometido de R$ 1.200 pelo Google? Então, pessoal, como ficou essa questão da promoção de R$ 1.200 do crédito aí pendente do Google Ads. Então, a propaganda que o Google fez é que você gastaria R$ 1.200 e teria um crédito de R$ 1.200. Então, eu estudei publicidade e propaganda durante 4 anos e meio, e uma das coisas que a gente mais estudava era sobre propaganda enganosa, ou seja, você promover uma determinada promoção e colocar palavras minúsculas, pequenas, que vão fazer a pessoa se confundir. Ou seja, você vai numa loja que está escrito lá, camiseta, R$16,90. Mas aí, quando você entra na loja, a vendedora te informa. Ah, não, são 10 vezes R$16,90. Então, isso é uma propaganda enganosa. Eu aprendi que seria algo ilegal, algo não legal para se fazer com o cliente, porque ele acredita ser uma coisa e na verdade é outra. Então, esse crédito aqui, eu acreditei que a gente gastaria R$ 1.200 e teria R$ 1.200 para gastar. Mas aí você lê as letrinhas minúsculas aqui. Essa promoção está em análise. Se todos os requisitos de qualificação forem atendidos, você normalmente vai receber o crédito em até 35 dias após cumprir o requisito de gasto. Então, gente, como a gente gastou R$ 1.200 e eu já estava na última reunião com o suporte do Google, eu perguntei se a gente receberia esse crédito. E aí ele disse que dependeria de cumprir as condições. E como seria isso? A gente teria que continuar gastando R$ 1.200 por mês, ou seja, que não seria em 35 dias, seria em 60 ou 90 dias para cair na conta. Então a gente teria que continuar gastando no primeiro, no segundo, no terceiro mês, até o Google entender que a gente estava ali investindo diariamente, né, ou semanalmente, ou de uma forma frequente, regular no anúncio. E
para gastar, a gente não poderia pegar esses R$ 1.200 de crédito e gastar em um dia só, a gente teria que fracionar. Ao mesmo tempo, a gente teria que dividir 50% com o valor novo de dinheiro que eu coloquei e 50% do crédito do Google. Então seria 50-50, ou seja, não poderia gastar de uma vez e também não poderia gastar só o valor do Google, que é algo que também, me deixou chateada, porque além de gastar o primeiro valor com o anúncio, com o parceiro do Google, que veio cliente, nada a ver, totalmente aleatório, gastando o nosso dinheiro à toa, porque o objetivo é dar cliente, é reverter, a gente teve essa questão que não conseguimos resgatar o crédito, porque a campanha gastou demais, não reverteu, a gente fechou cliente que não pagou o valor todo, não nos deu condições de ficar continuando a investir dessa forma, porque aí fica um anúncio extremamente caro e não, devolveu o nosso valor. Então, na publicidade e propaganda eu aprendi muito, a gente falava muito sobre propaganda enganosa, como lesa o cliente, como engana o cliente, isso é muito ruim para a marca e não foi legal, tá. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui eu tô dando dicas gratuitas, eu coloquei meu Instagram aqui, meu LinkedIn, as minhas outras redes, mas, dica gratuita é aqui, muita gente vai no meu Instagram para pedir dica gratuita, eu não tenho como ficar dando dicas gratuitas, porque eu preciso trabalhar, preciso fechar projetos, contratos, então é muito importante vocês terem consciência de que eu trabalho com isso e eu preciso viver disso. Então se você quer ajudar esse canal, curta, comente, se inscreva, compartilhe com quem você sabe que está fazendo Google Ads antes da pessoa fazer para ela não cometer esses mesmos erros. Ou, para quem já é especialista, está passando por esse problema, já perdeu grana, ou para quem, não tem conhecimento da área, é leigo e também já perdeu dinheiro com isso. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Online e monitoramento de redes sociais. Ele construiu a campanha baseado no que veio do briefing. Tá? Mas eu acho que, assim, eu lembro que a gente chegou a falar sobre essa experiência. E que não podia ser muito voltado só para a criação de sites, porque, justamente, não poderia ser genérico, assim, tem que direcionar. Tipo, eu fiquei muito decepcionada com essa entrega. Eu realmente fiquei meio assustada, porque Você quer palavras que te levem para advogados, para escritórios de advocacia? Não, assim, porque assim, o Leandro, ele fez uma promessa. De tempo. O IA do Google já está fuçando, já está vendo se tem coisa certa ou coisa errada na campanha, ele já sinaliza se tem coisa errada para ser corrigido, para que a experiência do lead seja a melhor possível. Mas nesse caso, no meu caso, foi a pior possível, porque eu considerei como uma fraude, porque se me vende que vai ser entregue para pessoas e nem eu não vendo visualização. Quando foi feita a apresentação da campanha, foi revisto palavra-chave, foi revisto público-alvo? Foi. E outra coisa, gastar, por exemplo, R$ 220. Não chegou uma pessoa. Se você, eu tô com os prints aqui das conversas com as pessoas, não são pessoas empreendedoras.